Eu sou Roberto Carlos de Souza, tive a honra de ser prefeito de Navegantes por 2 mandatos, onde fizemos muitas coisas boas pela nossa comunidade. Sou candidato novamente por acreditar que com a minha experiência eu posso fazer muito mais pela minha cidade e pelo meu querido povo de Navegantes. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? Olha, nós somos o único candidato que tem condições de realmente buscar essa representatividade para Navegantes. Nós temos contato com senadores, com deputados federal, estadual, temos como ir a Brasília, buscar os recursos e, sobretudo, lutar por essas bandeiras importantes, que é a questão do nosso aeroporto, que é uma grande oportunidade que a cidade tem, um grande potencial, a questão do término das obras da 470, da duplicação e outras obras importantes para Navegantes. Nós estaremos indo a Brasília muitas vezes, estaremos trabalhando muito, temos do senador Jorginho Melo um importante aliado, que é aliado do governo federal, temos deputados como Darcy de Matos e outros deputados do nosso partido, também de outros partidos. Nós vamos fazer esse trabalho para trazermos recursos e obras para Navegantes. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? Olha, Navegantes tem muitos atrativos, começando pela nossa praia, que é linda, a questão dos moles, mas eu quero aproveitar o potencial que nós temos em relação ao aeroporto e ao Beto Carreiro. A nossa ideia é nós estarmos fazendo uma lei específica para a instalação de hotéis, pousadas e restaurantes em Navegantes, com incentivos para que nós tenhamos ali esse atrativo, para que as pessoas desçam no aeroporto Navegantes e se hospedem. Eles possam se hospedar em Navegantes. Essa vai ser a nossa luta. Eu tenho certeza que nós vamos ter aí muitos hotéis, pousadas e restaurantes em Navegantes. Isso vai gerar muito emprego para a nossa população. Nós temos que aproveitar essa potencialidade que é o aeroporto e Navegantes, fazer com que as pessoas não só desçam em Navegantes, mas fiquem hospedadas em Navegantes. Por isso a gente vai ter uma lei específica para a instalação de hotéis, pousadas e restaurantes para gerar emprego para a nossa população. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? Olha, a ação da Justiça, do Ministério Público tem sempre que continuar. O poder público ele tem sempre que estar disposto a ser fiscalizado. Na verdade, além desses órgãos que você citou, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos a própria Câmara de Vereadores, são órgãos que têm o papel de fiscalizar o Executivo. Isso é muito positivo. Tem que fiscalizar, tem que estar sempre atento. E nós vamos sempre dar abertura para que os órgãos fiscalizadores eles tenham o direito, a abertura para cumprir o seu dever. O Executivo executa, o Legislativo legisla e fiscaliza. O Tribunal de Contas é outro órgão que também fiscaliza o Poder Executivo e os demais órgãos, como o Ministério Público. Cabe a nós fazermos as coisas corretas e deixar que a fiscalização aconteça. Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas. Desde o dia 13 de outubro, o Cemasa tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou Navegantes sem água. O problema ainda se agrava na temporada de verão, quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda.
Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes? Olha, quero aqui também fazer, até retroceder um pouco no tempo. Quando prefeito, eu defendi a ideia que nós precisamos fazer uma concessão dos serviços de água e de esgoto de Navegantes, porque o município não tem condições financeiras de fazer os investimentos necessários e hoje nós sabemos que nem o governo federal está abrindo recursos para essas áreas. Então, eu vou continuar defendendo essa concessão que não foi feita lá atrás exatamente pelos opositores, pela oposição que se colocou contrária, e hoje esses mesmos defendem essa questão da concessão, para que nós possamos resolver o problema de abastecimento de água e passamos a implementar a questão da coleta do esgoto da cidade. De forma transparente, de forma muito lúcida, nós vamos buscar na iniciativa privada esses recursos, fazendo uma concessão dos serviços de água e de esgoto do município de Navegantes. Nós precisamos ter a nossa própria captação de água, captar ou no rio Itajaí-Mirim, ou no rio Itajaí-Açu, ou talvez um pouco também no rio Luiz Alves, que teria essa possibilidade também, para que possamos resolver o problema de água de Navegantes e começar a implementar a questão do esgoto, que é muito importante para a nossa cidade, principalmente porque temos 12 quilômetros de praia e precisamos cuidar disso com muito carinho. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? Eu quero assumir um compromisso com a população de Navegantes de estar mudando a fila do ferryboat. A fila não passará mais pelo centro da cidade e muito menos pelo bairro São Pedro. Nós também teremos um compromisso de estar padronizando as calçadas do nosso município, implantando uma rede de ciclovias para fazer da bicicleta um importante meio de transporte no nosso município e também pavimentar com asfalto as principais ruas e avenidas do nosso município de Navegantes. Esse é o compromisso de Roberto e Cidinho para melhorar a mobilidade da nossa cidade. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido? Olha, nós temos várias propostas, Eu acredito que a gente vai ter que trabalhar sim com o transporte coletivo junto com o transporte intermunicipal, porque as nossas cidades são interligadas. É impossível hoje tu falar de Navegantes sem falar de Penha, Pissarras, falar de Navegantes sem falar de Luiz Alves e Ilhota. Então acredito que a solução do nosso transporte coletivo passa também pelo transporte intermunicipal. Acredito que nós vamos ter que fazer um consórcio para trabalharmos essa questão. Nós precisamos construir uma rodoviária em Navegantes e nós temos, sem dúvida nenhuma, a condição ímpar, pelo fato de termos duas BRs que cortam o município. Então, às margens da 101 e ali com a 470, nós vamos estar trabalhando em conjunto com a iniciativa privada para buscarmos um terminal rodoviário para Navegantes. E uma outra alternativa seria nós termos vans para atender os bairros, fazer um trabalho, eu estou vendo isso na questão legal, como é possível fazer, para que a gente possa ter ali vans, pessoas que hoje talvez estejam desempregadas, ou pessoas que prestavam o serviço ao transporte escolar, que não estão tendo oportunidade. Nós queremos estar fazendo esse serviço, vamos buscar uma alternativa legal para implementar esse serviço de vans no município de Navegantes. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação. Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média.
Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? Olha, eu queria que você depois colocasse os dados do meu governo, como era a educação em Navegantes quando eu era prefeito, até 2016, porque o nosso IDEB, no meu governo, teve uma subida, né, muito significativa e, infelizmente, nos últimos 4 anos, nós retrocedemos, o nosso IDEB caiu. É voltar aquilo que o Roberto fazia na educação de Navegantes, é investir, é cuidar com amor da nossa educação, porque é o que nós mais temos de importante para fazer. Eu sou o prefeito da educação, vou voltar a fazer aquele trabalho que nós fizemos, tanto no ensino fundamental, recuperando o IDEB da nossa cidade, a qualidade do ensino da nossa cidade. O povo de Navegantes sabe que eu sei fazer isso, e nós vamos voltar a abrir vagas de creche como eu abri nos meus 2 governos. Não tinha falta de vagas, infelizmente o governo atual não investiu na educação, não abriu novas vagas. Com o Roberto e o Cidinho isso vai voltar, nós vamos abrir novas creches, vamos ampliar as creches existentes e, sobretudo, vamos dar muita atenção à educação, tratá-la com muito carinho, porque é assim que a gente faz educação. A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Eu quero aqui assumir um compromisso com o povo de Navegantes, que a saúde vai ser a prioridade absoluta do nosso governo. Vamos terminar as obras do hospital, colocar mais médicos no hospital e implantar um centro de imagens no hospital. Vamos melhorar e ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde de todo o município. Vamos abrir 4 policlínicas no município de Navegantes. Uma em Machados, que eu já construí, e a gente vai estar ampliando o atendimento. A UPA do Gravatá vai ser transformada numa policlínica. Vamos construir uma no centro e vamos construir uma no interior. Cada policlínica dessa vai ter o clínico geral, o pediatra, o ortopedista e o ginecologista. Além disso, a farmácia municipal e junto também a parte odontológica. Quero também dizer para a população de Navegantes que nos primeiros meses do governo, no início do ano que vem, quando eu assumir a prefeitura, nós vamos estar lançando um mutirão para exames. Hoje nós temos muitos exames represados em Navegantes, pessoas esperando 3 anos para fazer um exame. Com o Roberto e o Cidinho isso vai acabar. Nós vamos fazer um mutirão, vamos contratar clínicas particulares, as pessoas vão até a secretaria, vão pegar a sua requisição e vão ter direito de fazer o seu exame. Com o Roberto e o Cidinho, essa fila vai terminar. O senhor, o seu irmão Jonas e outros ex-secretários do seu antigo governo foram presos pelo GAECO no final do ano passado na Operação Cidade Limpa, que apura o envolvimento de um grupo criminoso que teria criado várias empresas para concorrer entre si em licitações em Navegantes, Itajaí e Penha. Só em Navegantes, os contratos entre 2015 e 2019 superam o valor de 16 milhões. O senhor responde o processo em liberdade e não foi condenado e nem absolvido pela justiça. Como pretende convencer que um eventual governo seu não será palco de mais escândalos de corrupção? Olha, como eu disse, cabe aos órgãos de fiscalização exatamente fiscalizar e investigar. Até hoje, com todo esse trabalho que foi feito, não ficou constatado nada contra o Roberto. O Roberto não tem nenhuma acusação clara contra ele. E, na verdade, nós fomos até lá e retornamos para casa. Não ficamos lá exatamente porque não tinha nada. Foram até a minha casa, levaram documentos, levaram o meu celular, mas fizeram a investigação e nem no meu celular e nenhum documento tinha qualquer irregularidade. E no final desse processo, eu vou ser inocentado. Tá? Talvez isso tenha sido o momento mais duro da minha vida, tá? O momento mais sofrido para mim e para minha família. Eu não gostaria nunca de ter passado por um momento desse. Infelizmente passei, mas sou inocente, vou provar a minha inocência e no final
aqueles que me acusaram ou que me acusam vão ter que voltar atrás e dizer, realmente o Roberto não tinha culpa nenhuma. Foi uma grande injustiça o que foi feito contra ele. Mas o tempo dirá isso, eu tenho paciência, eu tenho tranquilidade, eu tenho serenidade para provar a minha inocência. E eu queria dizer mais, pelo andamento da campanha, pelo que eu vejo nas ruas, pelo carinho que a população tem para comigo, a população sabe que eu sou inocente, está comigo, eu vou ganhar a eleição, vou fazer um grande trabalho de novo por Navegantes. Esse é o meu compromisso.